30 minutos para arguição e, usualmente, pelo nosso protocolo, é de 15 a 20 minutinhos para arguição de cada membro da banca. Depois eu vou solicitar, tudo bem? Ok. Então, estamos iniciando? Sim. Acho que todos veem a apresentação? Todos conseguem ver a apresentação? Sim. Ok. Iniciar com a gravação? Iniciei. Ok. Então, muito bom dia. Iniciamos, então, a defesa de qualificação do projeto de doutorado do acadêmico Henrico de Oliveira Lazar Girardi, sob minha orientação, meu nome é Suzana Domenech, no curso de pós-graduação, doutorado, né, em PPG Design da UDESC. Com o título Guataporã, Caminho para a Acessibilidade, Modelo Teórico Prático de Desenvolvimento Sustentável de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares, centrado na funcionalidade e contexto do usuário. O Henrico tem 30 minutos para a apresentação do seu projeto. Grato, professora, pela apresentação. Quero agradecer também aos membros da banca que estão presentes aqui hoje, aos amigos que nos assistem online, aos professores que estão aqui presentes também. E, explicando o contexto da tese, essa tese aborda um dos tipos de modelo de tecnologia assistiva, que são as órteses. E a órtese ela é um produto que ela é utilizada como um meio para que a pessoa com deficiência ela possa participar nas atividades da vida diária e nas atividades instrumentais. Então, dentro dessa tese, eu me embaso em três conceitos, três abordagens, que são a abordagem da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, no design centrado no usuário e no desenvolvimento de materiais sustentáveis. Então, hoje, o serviço no Brasil de tecnologia assistiva, especificamente de órtese, ele é majoritariamente fornecido pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e ele tem 6 etapas, que é a entrada do paciente no serviço, a avaliação, a produção dessa tecnologia assistiva, a entrega e o acompanhamento. Porém, nesse serviço, tem algumas barreiras que, desde a avaliação, ela não considera, é comum ela não considerar a CIF, que é essa classificação de funcionalidade. A produção é uma produção tradicional, que ela demora a entrega do produto da tecnologia assistiva. E o acompanhamento ele necessita de visitas contínuas, manutenção. E esse modelo de serviço que existe hoje ele não atende essa necessidade com a acessibilidade que a pessoa com deficiência precisa e que o terapeuta também precisa para atender essa pessoa, né? Então, dentro desse contexto, surge a pergunta se é possível melhorar a acessibilidade aos usuários por meio da criação de um modelo teórico-prático de desenvolvimento sustentável de órtese, prótese e meio auxiliar, à luz dos preceitos da CIF, do design centrado no usuário e das metodologias Lean. Então, a partir dessa pergunta, elaborou-se o objetivo da pesquisa, que é desenvolver e avaliar a acessibilidade das órteses aos usuários desenvolvidas por meio de um modelo teórico-prático de projeto sustentável de órtese, prótese e meios auxiliares, à luz dos preceitos da CIF, do design centrado no usuário e das metodologias Lean. Então, para alcançar esse objetivo, a minha tese está fundamentada em 4 blocos principais. O primeiro bloco ele é resultado de estudos anteriores, e o objetivo dele na tese é contextualizar como que surgiu a pesquisa. E o segundo bloco, o segundo, terceiro e quarto bloco, eles foram trazidos na fundamentação teórica para embasar os métodos e os resultados. No segundo bloco, eu trago as questões de definições da deficiência, mas o foco específico é explicar como que funciona a CIF, que é essa classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde. No terceiro bloco, eu explico a respeito das abordagens do design centrado no usuário para o projeto de tecnologia assistiva. E no quarto bloco, eu trago as questões de materiais e produção inovadora para as órteses. Então, no primeiro bloco da fundamentação teórica, o objetivo foi explicar qual que é a lacuna do serviço de TEA.
Então, hoje no Brasil, a dispensação de órtese no serviço público, ela acontece majoritariamente pelo SUS, através dos centros especializados em reabilitação. Então, nesse mapa à direita, mostra todos os CEP que tem no Brasil hoje, e existem 299 CEP. E nesses centros, acontece a entrada, a avaliação, a produção, a entrega e o acompanhamento tecnológico assistivo, por uma equipe multiprofissional, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos em órtese. Porém, dentro desses quase 300 CEP, apenas 50 são oficinas ortopédicas. E essas oficinas são quem produz a órtese dentro do SUS. Então, aqui no estado de Santa Catarina, em estudos realizados anteriores na minha dissertação, eu pude perceber que existe uma distribuição em todo o estado de pessoas, nesse mapa de calor em azul claro, apontando a distribuição de pessoas que são atendidas no estado inteiro por uma única unidade que fica localizada no leste do estado, que seria a oficina ortopédica, onde os pacientes precisam se deslocar para receber essa tecnologia assistiva, a órtese, aqui em Florianópolis. Então, existem barreiras geográficas e organizacionais também nesse serviço dentro do SUS. Então, dentro desse produto, que é a órtese AFO, que é a órtese tornozelo-pé, existem alguns modelos, e cada modelo possui uma função para a pessoa com deficiência, e essa função ela varia conforme a estrutura desse modelo, conforme a própria forma que ele tem. Então, a SAFO, que é a Solid Ankle Foot Orthesis, ela é uma órtese rígida e ela impede que a pessoa com deficiência realize dorsiflexão, que é o movimento do pé para cima, e a flexão plantar, que é o movimento do pé para baixo. Esse primeiro modelo é a SAFO, a órtese rígida. A gente pode perceber isso pela própria espessura que tem na parede da órtese. Então, ela tem uma espessura maior que impede a flexibilidade do produto. Já a DAFO, ela permite a dorsiflexão, porque ela tem uma parede mais fina na lateral da órtese. E isso é para a própria função que ela exerce para a pessoa com deficiência, que é a função de deambulação, de caminhar. Então, ela precisa ter esse formato. A RAF, ela é uma órtese que ela já que ela permite tanto a dorsiflexão quanto a flexão plantar, porque ela tem uma estrutura móvel na região do tornozelo que permite esse movimento do pé da pessoa. Ele restringe o movimento para a esquerda e para a direita, que é um movimento mediano, mas permite a dorsiflexão e a flexão plantar. A grafo, ela tem uma região na parte do joelho que ela impede que a pessoa avance com essa articulação para frente, então ela oferece um suporte. E a PLS-AFO, ela impede apenas o pé caído, que é a flexão plantar. Então, cada uma dessas órteses ela tem um formato para realizar uma função que a pessoa com deficiência precisa. Então, dentro desse serviço que eu estou explicando no SUS, existe uma produção tradicional, como eu havia falado, que é a produção por moldagem a gesso. Essa produção ela tem 6 etapas. Então, na primeira etapa, o paciente chega na unidade e são feitas medidas e marcações anatômicas, onde o ortesista, o técnico, ele vai fazer alívios de pressão, para que a órtese não machuque o usuário. Depois é feito a cobertura do membro com plástico filme e é feito o molde negativo, que o técnico ele passa a atadura gessada por cima do membro para poder obter o formato que ele deseja fazer a órtese. Esse molde negativo ele é preenchido com gesso e colocado no tubo de suporte para fazer o molde positivo. E esse molde positivo ele passa por uma etapa de acabamento para poder ser feita a órtese com o polímero, com a placa de polímero aquecida em cima desse molde positivo. No final desse processo, na etapa 6, é conferido com o usuário como é que está o ajuste da órtese no membro, e feito correções. Então, esse é um processo que exige diversas etapas e é um processo demorado dentro desse sistema do SUS. Então, no bloco 2 da fundamentação teórica, eu abordo a questão das definições de deficiência, mas o enfoque meio específico é explicar como que funciona a CIF. Dentro da área da saúde, existem 3 modelos que surgiram ao longo da história.
O primeiro modelo que surgiu foi o modelo biomédico, para avaliar a deficiência, e ele é um modelo que ele avalia a deficiência só pelo fator físico. Ele vê a deficiência como um resultado intrínseco do corpo. O modelo social, ele surgiu depois do modelo biomédico, e ele vê a deficiência a partir do resultado das barreiras impostas pela sociedade. E o modelo biopsicossocial, que é o modelo mais recente, ele integra essas três etapas. Ele aborda tanto os fatores biológicos, psicológicos, quanto sociais. E esse modelo biopsicossocial, ele é a base da CIF. A CIF é essa classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde, desenvolvida pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e ela é representada por esse framework, onde existem duas partes centrais, que é a parte 1, que envolve as funções e estruturas do corpo, a atividade e a participação dessa pessoa com deficiência. E a segunda parte, que são os fatores contextuais, que são relativos aos fatores externos à pessoa, que são o ambiente e os fatores pessoais. Então, a CIF é uma classificação. Hoje, ela não classifica os fatores pessoais dentro dessas classificações que existem dos outros componentes da CIF, né? Porque os fatores pessoais eles são muito específicos de cada indivíduo, de cada cultura. Então, a CIF recomenda que se use esses fatores, mas ela não classifica eles ainda dentro da própria CIF. Então, eu trouxe aqui, de uma forma resumida, como é que funciona a hierarquia da CIF. A CIF é uma classificação e ela possui essas duas partes principais, que é a parte da funcionalidade e capacidade e os fatores contextuais. E nessas partes tem cada uma os seus componentes. Os componentes de função e estrutura do corpo, atividade e participação, e os componentes de fatores ambientais e fatores pessoais, dentro dos fatores contextuais, que é a parte. E cada um desses componentes ele tem os seus construtos, que é a forma como a CIF recomenda que se avalie essa atividade e participação, função e estrutura do corpo, fatores ambientais. E dentro de cada um desses construtos há os domínios, que são os itens de mensuração, de forma mais geral para o mais específico, sendo o nível 1 mais geral e o nível 4 mais específico, para medir esses construtos, né? Então, explicando um pouco mais o que são esses componentes da CIF, o componente de função e estrutura do corpo, representado pelos domínios da letra B e letra S, body e structure, eles são avaliados de forma conjunta. Então, para a função do corpo, a função do corpo ela é o que o corpo realmente realiza, né? A fisiologia. É como aquela parte do corpo, a estrutura do corpo, ela funciona. Então, por exemplo, para a função de trabalhos mentais, ou para a função de estudar, existe a estrutura do corpo, o cérebro. E para a função visão, existe a estrutura do corpo, os olhos. Então, a CIF, ela mede o quanto que a funcionalidade ou incapacidade dentro desses fatores a partir da mudança na função ou mudança na estrutura, né? E essa avaliação ela é feita com base em parâmetros da norma estatística do cidadão humano, né? O padrão humano de quem não tem alguma deficiência. Na segunda parte da atividade da participação, representada pelo domínio D, na CIF, ela envolve todas as áreas da vida, desde a educação básica às tarefas sociais de convívio e trabalho. Então, a participação, ela é o envolvimento do indivíduo em uma situação da vida real, enquanto a atividade é a execução de uma tarefa ou ação pelo próprio indivíduo. Então, a atividade ela é individual e a participação ela é a capacidade ou o desempenho desse indivíduo realizar essa tarefa em ambiente social. Então, a CIF avalia esses dois componentes, atividade e participação, a partir do desempenho, que é a capacidade dessa pessoa realizar essa atividade em um ambiente normal do dia a dia, um ambiente habitual, e a capacidade que mede a funcionalidade máxima no ambiente controlado, padronizado. Então, tem essa diferença entre esses dois testes. E a comparação é feita com indivíduos que não têm a mesma condição de saúde que a pessoa com deficiência, para mensurar qual que é o desempenho e a capacidade dessas pessoas. Então,
Os últimos fatores da CIF, que fazem parte dos fatores contextuais, que são os fatores ambientais, representados pelo domínio E, eles representam os fatores externos à pessoa. Só que esses fatores externos, eles podem influenciar tanto positiva quanto negativamente a pessoa com deficiência. Isso vai influenciar tanto o desempenho, quanto a capacidade, a função e a estrutura do corpo dessa pessoa. Então, os fatores ambientais vão influenciar em todos os outros domínios que eu citei nos slides anteriores. Então, esses fatores ambientais eles podem ser tanto individuais, que são as características físicas e as pessoas com que o indivíduo convive no ambiente imediato, então, é próximo, é a residência, é o trabalho, é a escola, e os fatores sociais, né, que são as questões mais subjetivas, como a forma como as organizações, os serviços e as redes sociais, elas funcionam na sociedade. E se isso interfere nos outros fatores, né, que seria o desempenho, capacidade, função e estrutura do corpo dessa pessoa. Então, por exemplo, um fator ambiental, ele pode ser, ele é avaliado pela CIF como um facilitador ou uma barreira. Então, a existência desse facilitador, ele pode tornar a pessoa que ela tem uma capacidade, uma pessoa capaz de fazer alguma coisa a partir de um facilitador, ou também ela pode tornar uma atividade, né, impedindo a participação dela se for uma barreira, se esse fator ambiental for uma barreira. Então, aqui eu também relembro que os fatores pessoais eles não são mensurados pela CIF, mas eles podem ser inseridos em avaliações que são baseadas na CIF, né, desenvolvidas por pesquisadores. Então, pode envolver idade, sexo, nível social e experiência de vida. Então, são fatores específicos da pessoa, mas que o pesquisador pode se basear na CIF para construir instrumentos, inserindo também os fatores pessoais. Então, a CIF ela traz toda essa abordagem sistêmica do usuário. Ela não avalia somente a questão física, nem a questão social, mas avalia todos os fatores que estão ligados a essa pessoa no contexto da vida diária. Então, no item 3, a minha fundamentação teórica, eu apresento a congruência entre as abordagens do design participativo, do design centrado no usuário e do Lean para a produção de órtese. Então, eu fui buscar nessas bases teóricas uma fundamentação para poder construir essa oficina, que é o projeto que eu quero, que a tese quer desenvolver. Então, o design centrado no usuário, ele é uma abordagem cíclica, que possui 4 etapas principais. Primeiro, entende-se o contexto do usuário, elabora-se requisitos e soluções de design, para depois comparar a solução de design com os requisitos. Então, os princípios do design centrado no usuário, segundo norma, são 4 princípios principais. Primeiro, se identifica a causa raiz, qual que é o verdadeiro problema que existe naquela solução de design. Ele precisa ser centrado no humano, então ele considera as necessidades de todas as pessoas envolvidas no serviço. Então, no serviço de saúde são pacientes, são profissionais, são usuários, né? Então são pessoas que estão ligadas ao serviço. Ele possui uma abordagem sistêmica, então ele projeta com uma visão integrada, ele não projeta distante do contexto da cultura, ele projeta junto à cultura daquela pessoa que está sendo contemplada pelo projeto. E ele tem uma abordagem de interação contínua. Então, ele procura, de forma cíclica, melhorar as soluções de design, comparando soluções e requisitos. Então, essa abordagem do design centrado no usuário ela foi trazida para a tese, porque a intenção é construir um modelo alinhado com os preceitos da CIF, que prezam pela avaliação sistêmica, pela avaliação do contexto do usuário, e integrando ele nesse projeto. Então, dentro desse objetivo de integrar os participantes junto com o projeto desse serviço, dessa oficina de produção de órtese sustentável, eu trouxe também o design participativo, que é uma abordagem que ela visa trazer outros conhecimentos subjetivos, mas que o usuário ele pode transmitir isso para o projeto a partir de experiências niveladas, onde designers, usuários e profissionais eles participam por meio de ferramentas simples de uma elaboração conjunta, né? Sanders vai falar que esse modelo chama Collective Generativity, que é a elaboração conjunta dessas ideias de projeto. Então, a ideia de trazer o design participativo para a fundamentação teórica é embasar essa construção dessa oficina de forma colaborativa com os participantes, para que todos possam participar e expressar também os anseios dentro desse serviço.
E o Lean, ele é trazido na fundamentação teórica, porque o objetivo desse serviço, desse projeto de oficina piloto, é ser construído de forma enxuta. Então, hoje o serviço ele é dispendioso em tempo. A produção, como a órtese é feita, ela requer muito tempo. Então, a abordagem do Lean, ela vem porque ela prioriza essa redução de desperdício de tempo e melhoria contínua. Então, ela também está alinhada com os preceitos do design centrado no usuário, que é identificar a raiz do problema através da metodologia que aparece, a primeira metodologia que aparece nessa imagem, que são os 5 porquês, e o teste e reteste, que é a partir dessa metodologia do PDSA, que é Plan, Do, Study e Act, que é a metodologia que é muito utilizada no Lean, a metodologia iterativa, onde o objetivo é fazer mínimos produtos viáveis para poder testar eles de forma mais rápida para corrigir junto ao usuário. E hoje o serviço de órtese ele não possibilita isso, ele é muito distante das unidades que fornecem o serviço para a pessoa com deficiência. E no quarto item da fundamentação teórica, eu abordo... Opa, acho que eu não corrigi aqui. Eu abordo as questões dos materiais sustentáveis na produção de órtese. Então, a produção de órtese ela vem se desenvolvendo no sentido da produção de manufatura aditiva. É uma produção que ela tem uma característica de produção rápida. E essa produção ela é feita em 4 etapas principais, onde é escaneado o membro do paciente. Essa malha do escaneamento ela é enviada para um software, onde é corrigida essa malha, e enviada para um modelamento CAD, onde é exportada para um formato STL para a fabricação e de impressão 3D, de manufatura aditiva. E depois que essa órtese está pronta, ela é levada para o paciente para corrigir ajustes e ver se a usabilidade está de acordo para o membro do paciente. Então, dentro desse modelo de produção rápida e acessível, dentro da tese, eu trago 2 conceitos principais, que é a produção da órtese a partir dessa impressão 3D, da manufatura aditiva, utilizando o PLA, que é um polímero biodegradável e derivado de fontes renováveis, né, o milho, a mandioca. Ele é um polímero que ele tem condições acessíveis de temperatura, ele não exige condições altas de temperatura para ser manuseado, ele também possui uma boa resistência à tração, se comparado ao PET. Então, esse é um dos conceitos para trazer para a produção dentro da oficina, e outro conceito é a produção dessa órtese utilizando bambu moço, né, que dentro de diversos estudos, a gente viu a propriedade do bambu, né, de resistência à flexão. E ele, dentro da tese, a gente vai desenvolver diversos tratamentos com bambu, né, para fazer a densificação termodinâmica do bambu, utilizando calor, pressão e tratamento com vapor, né, que aumenta a estabilidade dimensional e propriedades mecânicas do bambu. Então, a gente encontrou em estudos que a umidade ela precisa ter uma numeração, uma porcentagem adequada, porque se houver mais umidade, ela pode comprometer a estrutura das células do bambu, né, e acabar rompendo as paredes celulares e comprometendo a amostra. Então, a gente encontrou que 10% seria o ideal para a água atuar como um plastificante no bambu, né, para auxiliar na transição vítrea desse material na hora de ser prensado e aquecido. Então, um dos tratamentos que a gente vai realizar é a questão da umidade, e outro tratamento que a gente vai testar também para o bambu, para o tratamento do bambu, é com NaOH, né, que é álcali, para modificar as fibras do bambu. Né? E alguns estudos anteriores, eles viram, né, conseguiram esse resultado de que o NaOH ele remove a lignina e permite a flexibilidade do bambu na hora da prensagem. Então, dentro do método da tese, eu explico quais são as etapas para realizar essa tese. E essa figura ela traz um resumo de todas as etapas que vão ser realizadas nos resultados. E ela divide também em 3 blocos, que são os mesmos 3 blocos da fundamentação teórica, que é a síntese dos métodos de avaliação do usuário, a primeira parte teórica. A segunda parte, que é a parte do desenvolvimento da oficina, em paralelo com o desenvolvimento dos materiais sustentáveis, que seriam PLA e bambu. E a terceira parte, que é a aplicação da oficina no desenvolvimento de uma órtese afro para uma criança com paralisia cerebral, no estudo de caso dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, dentro da primeira parte, a parte teórica, é uma abordagem exploratória, então ela visa
primeiro, identificar estudos documentais. Então, ela vai contar com uma amostra de um relatório e um curso da Fundação Catarina de Educação Especial, e alguns instrumentos, como o MPT, que é Matching Person to Technology, o RAT, o GM, o GMFCS e o Core7 da análise cerebral. Então, esses instrumentos eles vão ser utilizados para desenvolver uma entrevista que vai ser utilizada nesse modelo de oficina, baseada na CIF, para poder elaborar requisitos de projeto já baseado na CIF. Então, a seleção desses instrumentos ela já foi feita, já foi parcialmente feita, com base nesses estudos que foram feitos na própria estrutura da fundação. Então, algum desses modelos a fundação utiliza, e a gente quer utilizar, a gente identificou, né, esses instrumentos para poder utilizar eles alinhados já com a forma como a fundação funciona. Né? Então, em seguida, a seleção dos instrumentos, vai haver a estação das perguntas. Então, o objetivo é identificar nesses instrumentos que são baseados na CIF, as perguntas, né, dentro dos domínios da CIF. Então, para isso, a gente vai utilizar o Core7, de análise cerebral, e identificar dentro dos domínios da CIF quais são as perguntas que fazem parte de cada domínio, para poder construir essa entrevista de forma a avaliar o usuário logo que ele entra no serviço, né? Logo que ele entra nesse modelo de oficina, a partir dos preceitos da CIF. Né? E essa terceira etapa dessa parte teórica é a validação desse processo de reunião com 2 especialistas da fundação para poder revisar essa classificação, né? Isso feita de forma correta e validar. E junto com essa parte também vai haver o estudo mais detalhado dos métodos de design centrado no usuário, design participativo e Lean, para que eles possam ser aplicados e explicados dentro do serviço, dentro da produção da oficina de órtese, como um passo a passo para as pessoas que vão utilizar, né? Através do desenvolvimento dessa oficina no método, na parte 2 do método. Então, dentro da parte 2 do método, vai ser propriamente o desenvolvimento da oficina piloto. Então, a parte dessa abordagem ela é aplicada e ela conta com uma amostra não probabilística intencional. Então, vão ser selecionadas essas pessoas para participar do estudo. Então, vão ser selecionadas pessoas crianças com paralisia cerebral, né, que utilizam órtese supracordálica, atendidas pela fundação, e um grupo de participantes com níveis diferentes de experiência. Né, segundo Sanders e Staffers, que são autores do design participativo, defendem que é importante ter essa participação de profissionais multidisciplinares na hora de desenvolver projetos de design. Então, a primeira etapa é a preparação desse modelo para poder desenvolver a oficina. Então, ela conta com um workshop de design participativo com os profissionais, utilizando metodologias do Lean e do design participativo. Então, vão ser utilizadas também as ferramentas que foram desenvolvidas na etapa 1, que é a entrevista gerada na parte 1 do método, né, a entrevista da CIF, personas e mapas de jornada do usuário. E a análise desses dados, ela vai ser a identificação e agrupamento das ideias e dos feedbacks desenvolvidos durante esse workshop de design participativo nas 4 etapas da metodologia do PDSA, né, que é planejar, fazer, estudar e agir. A metodologia do Lean para que a gente consiga desenvolver esse serviço de forma enxuta. E, em paralelo com esse desenvolvimento da oficina piloto, a gente vai estar desenvolvendo também no laboratório aqui da L2TA o desenvolvimento de materiais. Então, tanto da parte do bambu, com o desenvolvimento das amostras do bambu, verificando a temperatura, o tempo de pressão e o tratamento adequado, quanto as amostras de PLA, né, planejando o procedimento de impressão, de fabricação e pós-processamento. Bem como também os ensaios mecânicos depois de ter as amostras prontas com esses 2 materiais. Então, a parte 3 da tese, do método, ela tem abordagem aplicada também, e ela visa produzir essa órtese AFO como um teste de funcionamento dessa oficina. Então, vai haver um estudo de caso com uma criança de paralisia cerebral que vai ser selecionada por conveniência, né, dentro das crianças que podem atender a essa necessidade lá na Fundação Catarinense de Educação Especial. E a seleção dos participantes para poder avaliar essa efetividade da órtese vai ser selecionada por amostra não probabilística e por intencionalidade, e será utilizado profissionais multidisciplinares para participarem dessa avaliação lá. Então, como ferramentas nessa etapa, vão ser utilizadas entrevistas como o Quest, com os pacientes e a família dos pacientes, uma reunião com os
profissionais para avaliar o serviço e coletar o feedback, e o uso de um avaliador de medidas psicofisiológicas do usuário, que é o Empática Inglês Plus, para poder coletar medidas que complementem a avaliação do usuário e a utilidade dessa OTS para ele. Então, nessa terceira etapa, vai haver o desenvolvimento dessa tecnologia assistiva para essa criança com paralisia cerebral e uma segunda parte onde vai ser feita a avaliação dessa órtese e dessa oficina e de como que ela foi desenvolvida, se ela atendeu as expectativas do usuário. Então, a análise ela vai ser feita qualitativamente dos resultados da reunião e do feedback dos profissionais e análise quantitativa para medidas psicofisiológicas. Então, dentro dos resultados preliminares que nós conseguimos alcançar até agora na tese, eles fazem parte do primeiro bloco, que é o bloco teórico, onde houve a síntese das etapas de consultoria da Fundação Catarina de Educação Especial e os métodos de avaliação do usuário. Então, dentro da Fundação, os profissionais da Fundação desenvolveram um modelo de consultoria de tecnologia assistiva, que é muito utilizado e ele já tem alguns preceitos da CIF. Ele se baseia em preceitos da CIF, na verdade, não é que ele já tem, ele já se baseia nos preceitos da CIF. E ele se baseia em alguns preceitos do design e do Lean também, utilizando algumas metodologias como o 5W, que é os 5 porquês, e também metodologias como o Brainstorm. E esse é um modelo que ele é feito para consultoria. Então, os profissionais de educação especial, eles visitam a fundação e procuram essa consultoria. Só que hoje eles não têm esse serviço de produção de órtese específico. E é isso que a gente quer propor lá dentro da fundação. Então, dentro desse modelo que eu expliquei aqui, também tá os modelos que eu coloquei na primeira parte do método, né, onde eu explico o MPT, o RAT e os outros modelos de avaliação do usuário. Eles já são uma avaliação preliminar dessa estrutura da fundação e como que eles fazem essa consultoria para o usuário, né? Então, já é uma seleção dos métodos da CIF ligados à forma como a fundação funciona, né, como a fundação utiliza esses métodos. Então, dentro dessa avaliação da estrutura de funcionamento de projeto, das metodologias de design participativo do Lean, foi construída essa estrutura preliminar da oficina. Então, o objetivo é que essa oficina tenha um formato enxuto, então por isso que ela se assemelha ao formato do PDSA, que é do Lean. Então, existe uma primeira parte que é de planejar, uma segunda parte que é de fazer, de produzir essa órtese, uma terceira parte que é estudar como é que essa órtese, o resultado dessa órtese, e melhorar, né, que é para poder planejar as melhorias do próximo ciclo, porque o serviço de tecnologia assistiva, especificamente órtese, ele é contínuo. Então, esse acompanhamento é essencial para que a pessoa possa continuar usando a tecnologia assistiva. Então, dentro dessa estrutura, a primeira fase de planejar, está descrito as abreviações, a participação de cada pessoa que vai estar dentro dessas etapas. Então, D significa designer, F fisioterapeuta e P paciente e família. Então, na primeira etapa, há essa entrevista com esse modelo da CIF que vai ser desenvolvido na primeira etapa do método, e vão participar o designer e o fisioterapeuta avaliando essa pessoa com deficiência, né? Dentro dessa primeira etapa de planejar também, a participação do designer e do fisioterapeuta realizando persona, mapa de jornada do usuário, para poder encontrar os requisitos de projeto junto com a pessoa ou a família. Então, essa é uma etapa conjunta entre esses três personagens, essas três pessoas, três participantes. Na etapa de fazer, ela envolve desde o escaneamento até o processamento, pós-processamento do produto em si. Então, ela vai envolver tantas etapas de impressão 3D, quanto também a montagem da órtese junto com o PLA. Então, ela envolve todo o projeto de tecnologia assistiva. E na etapa de estudar, e dessa etapa participam majoritariamente o designer e, no início, o fisioterapeuta e a pessoa na hora de escanear o produto em si. Na etapa de estudar, o designer avalia as propriedades físicas da órtese. Então, esse produto que vai sair como resultado dessa segunda etapa, ele é avaliado pelo designer e também avaliado pelo designer junto ao fisioterapeuta quanto à usabilidade dessa órtese para a pessoa com deficiência. E na quarta etapa, o objetivo é que o designer e o fisioterapeuta efetuem ajustes na órtese para poder melhorar ela e que o paciente continue utilizando ela. E na oitava etapa é planejado em conjunto as três pessoas, três participantes, designer e fisioterapeuta, eles planejam junto com a pessoa o acompanhamento dessa tecnologia assistiva. Então, vão ser conferidos os domínios da CIF em que ela precisa de acompanhamento e onde que isso vai interferir no uso da órtese no dia a dia dela.
Então, para a conclusão da apresentação, eu também trouxe a lista de publicações que foram desenvolvidas desde o início do meu doutorado, em 2022, até a presente data, 2024, que é um artigo mais recente que a gente submeteu para publicação, é um artigo enviado para a revista Healthcare Management Review, que é um artigo de revisão do escopo dos métodos de BIM. Alguns artigos foram produzidos como resultado da minha dissertação e foram enviados. Alguns deles foram aceitos e publicados pela HFD, que é a revista aqui do programa de design da UDESC. E o cronograma de planejamento para os próximos semestres, o objetivo é que seja realizado até janeiro a conclusão dessa etapa teórica de produzir esse instrumento da CIF, essa entrevista da CIF para ser usada dentro da estrutura da oficina, no primeiro mês de janeiro, já do próximo semestre. E o objetivo é que em 2025 inteiro a gente possa se dedicar ao desenvolvimento da oficina, junto com a Fundação Catarinense de Educação Especial, e, em paralelo, poder desenvolver os testes com as amostras de bambu e PLA no laboratório. Em 2026, logo no início de 2026, o objetivo é já ter essa oficina funcionando para poder produzir essa órtese e testar com os usuários, para poder ter um tempo também, de março a julho, para poder escrever os resultados da tese e defender em julho de 2026. Então, aqui eu trouxe as referências utilizadas na apresentação, para consulta, e eu quero agradecer a atenção de todos os membros que estão aqui, os membros da banca, por terem participado dessa banca de qualificação de doutorado, e também agradecer quem está assistindo a gente online. Quero agradecer a professora Suzana pela atenção, pela dedicação dela, sempre atenta e presente junto comigo nesse trabalho, e abrindo portas, muitas portas, aos meus amigos, familiares e Deus, acima de tudo. E quero agradecer também ao DESC, ao CEART, pelo PG Design, pela bolsa também de doutorado, e à Fundação Catarinense de Educação Especial por ter aberto as portas para a gente, e por estar junto com a gente nesse projeto para desenvolver uma boa solução de tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Volta. Sim, pode. Ok. Agradecemos, então, a apresentação do Nico. Segundo o nosso protocolo, então, passaremos, então, para a admissão dos membros da banca. Eu não sei se, normalmente, né, nós temos o costume de, primeiro, convidar os membros externos ao programa. Então, eu gostaria de perguntar, né, ou a professora Maria Lúcia Kimoto, ou o professor Yashimasu, qual dos dois professores gostaria de iniciar? Segundo a regra da galanteria francesa, fica pro lado das senhoras e sem de madame. Então, professora Maria Lúcia, agradecemos a sua presença. A professora é presidente da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva aqui no Brasil. Então, muito nos honra a sua presença dentro dessa banca, né? Com a palavra, professora, fique à vontade. Então, muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Parabenizo aí. Então, é uma honra, né, poder participar dessa... Estamos ouvindo, professora. Oi, então agradeço inicialmente o convite, né, de poder participar, e para mim vem muito encontro, né, porque a gente está fazendo aqui, então eu e a Suzana, a gente tem, acho que uma afinidade, assim, nas atividades, né, do que a gente vem fazendo, então isso para mim foi muito bom, né, poder ler esse documento e a gente poder estar presente na banca. Então, meu agradecimento e também cumprimento todos da banca aqui, né? É um prazer poder conhecê-los, alguns revê-los, né? Então, também, muito obrigada. Então, agradeço também o Henrico aí pela sua apresentação, que foi muito, digamos assim, sintética, né? Eu acho que pegou os pontos chaves ali do tópico, então foi
foi muito bom. E foi, digamos assim, bem clara a apresentação. Então, eu acho que dentro da questão de doutorado, né, a gente sempre aponta a questão de relevância da temática, a questão da inovação, né, também é extremamente importante, e a aplicação, né, no caso, também tem uma questão social envolvida, então eu acredito que essa temática ela está dentro desse escopo de doutorado, né, e está sendo, digamos assim, colocado metodologias também que são bastante pertinentes a essa proposta. E foram desenvolvidas também de forma muito adequada. Então, toda a metodologia proposta, ela está de forma bem coerente. Então, assim, na parte metodológica, acredito que ela está bem direcionada para o Henrico dentro do cronograma estabelecido. Tá? Então, estão aí, digamos assim, parabenizo aí por essa condução, né, da temática e da estratégia também utilizada aí para o tema. Eu pontuei algumas coisas só, Henrico, assim, do pouco tempo que eu tive também para leitura e que me chamou um pouco mais a atenção, e que talvez seja mais importante nesse momento, né, a gente fazer esta releitura, né, de alguns pontos aqui que você coloca, e eu coloquei ali com relação nos seus objetivos ali, tá? Eu ponderei algumas coisas, e assim, algumas coisas são mais pontuais, gramaticais, né, de como talvez, depois eu passo isso para você, eu acho que não é tão relevante comentar aqui, mas talvez a troca de alguns, deixar ela mais sintética um pouco, né, o objetivo 2 e o 3, né, então talvez dar uma estruturadinha ali na formulação da frase. E também no objetivo específico, né? Mais tratando do objetivo específico. Também o último, né? Objetivo específico, eu acredito que não seja necessário você colocar, tá? Que você colocou lá no 6, você já vai testar o modelo proposto, e o 7, efetuar ajustes. Eu acho que isso já faz parte, quando você coloca propor um modelo, já vai ter as etapas de execução, validação, então isso já pode estar dentro, não há necessidade de se chamar mais um específico para isso, tá? E nesse 6 também, eu já deixaria ele bem, pararia ali em estudo de caso, nem especificaria, porque isso também é uma estratégia de método que você daí vai esclarecer lá e justificar por que você escolheu a AFO, né, e não a outra. Então, eu acho que isso fica daí para o método definir. No objetivo geral, o importante é que, tanto no geral quanto no específico, é que você vai fazer a aplicação do modelo, vai testar, né? Então, e a ideia sempre é que você possa ter um modelo que possa ser generalizável, que eu acho que é essa a ideia, né? Então, acho que nesse sentido não precisaria. E também, no geral, eu só faria ali, né, talvez para você conversar um pouco com a Suzana e com o seu orientador, você coloca lá, desenvolver e avaliar a acessibilidade das hortes, né? Eu já tiraria essa questão da acessibilidade aí do objetivo geral, porque eu já colocaria ali, propor esse modelo teórico e prático, né, de projetos sustentáveis de órtices, né, próteses, porque esse é o teu objetivo, né, que ele seja sustentável, um projeto sustentável. Então, quando você faz esse modelo de proposta de um modelo teórico prático, tudo que vem a questão do desenvolver e avaliar, ele será consequência dessa sua proposta, mas o teu objetivo geral que você quer, né, é modelo, porque quando você coloca teórico prático, já está dizendo que você vai ter também uma prática desse modelo, tá? Então, do meu ponto de vista, eu já sintetizaria um pouco, porque ela ficou, quando eu comecei lendo, eu achei ele um pouco extenso, e a própria palavra acessibilidade ali,
e da forma como o significado dela, e você também descreve o significado dela, ela é muito amplo, né? E ele trabalha muito a questão de espaço, e ali o próprio conceito de acessibilidade, ele é amplo, né? Então, para deixar talvez mais, digamos assim, redondo um pouco esse teu objetivo geral, mas é coisas para vocês pensarem aí, né? Para que não, digamos, fique difícil para o leitor, porque depois a gente tem que pensar naquele leitor que não teve acesso, por exemplo, a uma série de informações. Ele vai ter a partir do seu trabalho, né? E também ali, quando você coloca, eu acho que eu esqueci de anotar a hora que eu estava lendo, mas nesse objetivo geral também, quando você coloca ali a luz dos preceitos, né? Eu talvez usaria um termo um pouco mais também sintético, no sentido de integração, né? Integração dos conceitos da CIF, porque é isso que o teu modelo propõe, né? Então, a integração da CIF com o design centrado no usuário e as metodologias Lean, né? Então, talvez ficasse um pouco mais claro, às vezes, para o leitor, mas são questões aí um pouco semânticas também, né? Mas, assim, de um modo geral, eu vi que talvez a hipótese eu fiquei assim pensando se de fato, né, o modelo social aprimora a identificação da compreensão das necessidades do usuário ao longo das etapas de desenvolvimento de TA. Se ele não poderia estar mais integrado, né, esse momento que você faz a integração dessas 3 elementos, talvez ele pudesse ter mais sentido, né, do que só a identificação e compreensão das necessidades, tá? Então, acredito que ele só não seja tão, digamos assim, nesse momento, para a formulação da hipótese, algo que possa contribuir mais, né, daquilo que você vai chegar lá no final. Eu já fiquei imaginando, o resultado daqui a 2 anos, você vai ter que, digamos, voltar para essas hipóteses e revê-las, né? Que você valida essa hipótese. Então, quando eu penso na integração, talvez isso traz esse grau de inovação daquilo que você propõe mesmo, né? Tá? Então, só para repensar aí. E a terceira hipótese também é que a implementação de um método e a dispensação da órtese com os preceitos, né? Se isso não seria a mais longo prazo para você fazer essa avaliação e se você vai conseguir, digamos assim, nesse próprio projeto, chegar a essa etapa. Porque, assim, em determinados momentos aqui, eu fiquei pensando que você trata ali, principalmente quando você fala do capítulo 4 ali, né, na parte do documento, se não está relacionando, né, você até coloca lá o serviço, prestação de serviço, consultoria, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, isso não seria a gestão, tá? Desse processo que se faz necessário? Então, isso é uma pergunta que eu te faço. Se você quiser responder agora ou parar para pensar um pouquinho, tá? Pode ser depois, porque você coloca ali nos resultados preliminares, né? A parte 1, os resultados dessa pesquisa estão organizados em 3 partes principais. A parte 1 explora a identificação e a síntese das etapas de consultoria da instituição de estudo. Então, é nesse sentido que eu penso que não seria a questão da gestão aí, tá? Então, quando você está envolvendo a questão consultoria, né, e não me pareceu que antes apareceu esse termo, né, para repensar como que isso ficaria mais adequado dentro de um processo. Tá?
Só um minutinho aqui, que eu preciso resolver só um probleminha, já volto aí. Só um negócio solar também, se posso deixar entrar. Pode, tá. Professora, o seu microfone ficou fechado. Ficou fechado, desculpe. É que o serviço de manutenção que veio aqui. Então, a gente, quando eu li sobre isso, né, e também um pouco falava sobre a questão do treinamento, né, para a execução dessas OTCs, a gente está também falando da gestão, né, porque treinar também vai fazer parte de um processo. E aí eu fiquei também preocupada, né, falei assim, qual vai ser tua abordagem? Porque senão daqui a pouco ela se torna muito ampla, né? Então, ou você vai estar pensando também nessa questão da gestão, isso também ficou uma dúvida para mim, ou vai atacar só nessa questão do desenvolvimento da órtice, né, sustentável, que é a proposta desse modelo. Ou esse modelo vai também atender a questão da gestão. Então, isso que também talvez eu vou deixar para você explicar um pouco, tá? Porque nesse pouco tempo, né, que eu fiz uma leitura um pouco mais transversal, ficou um pouco essa dúvida. Então, é só o ponto, assim, do desenvolvimento, que talvez pudesse ficar um pouco mais claro. Porque eu me preocupo, porque com relação à questão da impressão, eu até comentei com a professora Suzana, as hipóteses que normalmente a gente faz são órtices menores impressas, né? E aí, se eu pensar numa órtice para adulto, em que ela seja maior, vamos supor, e essa aí, pelo visto, ela vai, né, ter uns 30 centímetros ou um pouco mais, me preocupa um pouco como fazer esse processo, digamos assim, só a impressão, ou a impressão com o bambu, né? Então, isso a gente até tem que pensar um pouco, né, questão operacional, porque a gente tem algumas restrições para o tamanho de equipamento, né? Então, isso também, em termos de gestão, seria importante. Aqui em Curitiba, talvez a gente até tenha uma empresa que é muito parceira nossa, da universidade, que quando a gente tem algum problema um pouco maior, ela tem equipamentos que têm até 1 metro para imprimir, 1,5 metro, então seria possível fazer, né? Mas com suporte. Então, assim, pensando na parte do PLA para impressão. Então, talvez aí tenha que buscar realmente soluções de uso dos dois conjuntamente para fazer, talvez, sistemas mais modulares, né? Usar a fibra, de fato, como estrutura e o PLA apenas como elemento de sustentação. Tá? Então, eu acho que ali tem um desafio grande pela frente. Então, por isso que me preocupa, porque só o processo de fabricação e depois você deixar esse processo para replicação, validação, né, para as instituições, isso vai dar um certo trabalho, né? Então, assim, não pense que isso vai ser, digamos assim, muito rápido, né? Então, assim, a gente sabe o quanto isso pode realmente demandar um certo tempo. Então, talvez a gente rever esse escopo, se esse teu cronograma, né, ele está adequado, porque eu me preocupou se teria que envolver também toda a questão de treinamento e tal, uma série de outras atividades, né, que talvez envolveriam a gestão desse processo, porque daí já dá o doutorado, pós-doutorado, com certeza, tá? Então, eu senti realmente digamos assim, você querer resolver todos os problemas, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, que a gente vai ter realmente essa parte do produto, do desenvolvimento ali, realmente ter um esforço muito grande, tá?
também comentei com a professora Suzana, né? Então, assim, a gente vai estar aqui também de portas abertas para auxiliar no que for preciso nessas etapas aí, né? Então, eu vi aquela tua figurinha lá, que eu achei muito legal, e é uma das coisas que aqui a gente tem feito, que é a parte de avaliação estrutural também, né? De simulação estrutural. Nos softwares, às vezes, a gente ainda tem algumas dificuldades para especificar o material, eu acho que está na figura 22, né? Então, avaliação dos esforços ali, talvez depois também identificar exatamente quais são as componentes de força para cada uma daquelas órtices. Então, poderia, se em termos de simulação, se você pensar, você poderia também pegar toda aquela série ali que você mostrou, né? Você desenvolver uma mais especificamente de fazer o modelo e fazer todo o processo de fabricação, porque daí você resolve, né, e faz aquela validação proposta lá, né? Você não fala em validação, mas você fala em teste, que eu acho que é bom, né? Não falar em validação, porque daí teria que ser um número muito grande de sujeitos. Mas na simulação, por exemplo, poderia ser feito com todos os modelos também, né? Então, porque uma vez feito todo o sistema ali, né, a introdução das variáveis e do sistema, eu acho que conseguiria, pelo menos, as demais já ter a parte de simulação preparada, tá? Então, eu vejo assim que dali dá muito estudo que realmente dá para a gente, né, poder desdobrar isso, né? Então, a gente só tem que ter cuidado para que você, né, feche bem isso e consiga finalizar. Mas eu acho que vai ser com certeza, já conhecendo você, Henrico, né, trabalhou junto com o Júlio, né, que foi um mestrando meu, e trabalharam, acho que super bem também nesse começo, e ajudou muito aí também, né, esse trabalho do Júlio. Então foi, né, já uma parceria que a gente começou aí e que com certeza vamos ter aí excelentes resultados, né? Vamos poder ver dentro em breve aí, tá? Então, eu fico muito feliz, né, de poder realmente a gente já chegar num trabalho como esse. A professora Suzana, que acompanhou também, quando a gente começou com a rede de pesquisa lá em 2015, né? Então, a gente já está indo para 10 anos, né? Praticamente quase 10 anos aí, próximo ano. E já com excelentes resultados, né? A gente já tem hoje uma segurança, vamos dizer assim, né? No desenvolvimento, na parte metodológica, na parte, inclusive, digamos assim, de como acessar isso, né? Então, assim, como que a engenharia, como que o design conseguiu, digamos assim, entrar na área da saúde e a gente fazer essa atividade colaborativa. Então, eu acho que a contribuição que a gente tem dado, né, e foi aí também no próprio CBTA aí, né, em Floripa, o ano passado, a gente já conseguiu estender praticamente quase que esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo aí aqui para Curitiba, né, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, a gente vê realmente isso dando frutos, sabe, Suzana e Henrico? De chegar já nesse ponto, né? Porque a gente sabe que todos estão precisando, então o pessoal da saúde também precisa desse apoio, e a gente às vezes pode também aprender, né, com eles e avançar um pouquinho juntos, né? Então, assim, é uma área que realmente a gente ainda está em conhecimento, e a gente tem ainda, né, muito que aprender a fazer esse desdobramento para a gente poder trazer, né, essas contribuições aí e melhoria dos serviços, das entregas, que a gente sabe que essa parte da dispensação realmente ainda ela é muito complexa ainda, né? E tem ainda como melhorar, né? Principalmente na velocidade, né? Na questão de atender adequadamente, né? Aquele usuário específico. Então, eu acho que é a contribuição um pouco que a gente que está trabalhando aí com design centrado no usuário, com metodologias que procuram buscar, né, um projeto que realmente vá trazer uma inclusão, né, para a sociedade. Então, agradeço aí, Henrico, e fico à disposição também, né,
para a gente poder depois conversar um pouco mais, tá? Então, obrigada aí. Professora, eu agradeço a sua adição e contribuição no nosso trabalho. E eu acho que na apresentação eu não consegui esclarecer, mas o nosso foco é realmente a oficina, é desenvolver esse modelo de oficina para a produção de órtese com materiais sustentáveis. Então, em uma parte eu cito a questão de consultoria, né, e de serviço, mas é mais para avaliar como a fundação funciona, para a gente poder ter um modelo, um parâmetro, para poder construir essa oficina, dentro dessa estrutura que já utiliza lá. É claro que dentro de uns objetivos específicos também tá, que vai ser realizado um estudo de caso dentro da fundação. Mas a ideia é que esse projeto seja, como a senhora falou, expansível, assim, que a gente possa construir essa oficina em outros lugares também. Né? Então, a ideia é construir essa oficina para outros lugares também. Mas aí o foco em si é construir essa oficina da produção enxuta de órtese, né? Porque dentro lá de algumas reuniões que a gente teve com a fundação também, foi nos passada a questão das crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que elas têm um estirão, que é uma fase de crescimento da criança, né? Então ela cresce muito rápido e a órtese, quando chega, ela já não atende mais a criança. Então o nosso objetivo é esse também, atender a necessidade que eles nos colocaram, mas também poder atender essa necessidade em outras instituições também, porque o produto que é fornecido majoritariamente pelo SUS ou por instituições terceiras, né, ele não tem essa acessibilidade de contato do fisioterapeuta com as instituições, né? Então, ter uma oficina no local vai facilitar esse ajuste, né, conforme a necessidade do usuário em si. Mas, para explicar essa pergunta que a senhora trouxe em relação ao escopo da pesquisa mesmo, eu acho que é algo que a gente pode corrigir na tese para ficar mais claro, para que o foco seja essa questão realmente da oficina em si e não da questão de gestão do próprio serviço, assim, mas específico da oficina, o serviço da oficina. Ok. A professora me lembrou, que o objetivo também é desenvolver uma órtese como um teste piloto. Então, depois a gente estruturar esse modelo e desenvolver uma órtese apta para uma criança com paralisia cerebral, para poder avaliar a estrutura dessa oficina, né? Abrir o microfone, né? Ok, então, passando novamente, né, a palavra agora, então agradecemos a professora Maria Lúcia pela sua contribuição. Temos visto, né, que a ideia realmente é construir um modelo de oficina enxuta, mas para isso temos que ter também um produto viável, acessível, ecologicamente, que possa ser produzido dentro de uma questão de sustentabilidade, né, dentro da própria oficina. Então, o desenvolvimento do projeto ele vem a ser em paralelo, né, com todo esse trabalho. Então, uma coisa é a tese dele, né, que estava apresentando toda essa oficina, mas o produto em si foi escolhido uma órtese de criança porque é uma demanda real da fundação, e a órtese rígida nos permite esse tempo menor para desenvolver o produto, né, uma órtese articulada ou outro tipo, não viria a ser viável no tempo que ele tem, mas com todas as especificações necessárias, né? Essa é a ideia, não deixar o produto em segundo plano, mas sim um produto viável e dentro das condições que deveria ser entregue para os pacientes. Dali para frente, desenvolver outros produtos, bom, seriam trabalhos posteriores, né? Mas o importante é ter um produto com qualidade dentro de uma oficina enxuta. Essa é a ideia. Mas passando então para o professor Yoshi, então, Sarau, da Universidade Francisco Conte, uma alegria imensa estar com você novamente aqui. Fica com você a palavra. Obrigado, professora Suzana. Bom dia a todos.
É um prazer estar com vocês aqui, de poder discutir um pouco de ciências aí entre o que a gente faz aqui na França, com vocês aí no Brasil, estar em contato com colegas, né, de trabalho, colegas e amigos, né, Suzana, Milton, muito ótimo poder colaborar com vocês. Henrique, eu queria te agradecer pelo teu trabalho, extremamente rico, né, com muita informação, uma apresentação difícil, né, com muito conteúdo para apresentar, muita coisa envolvida juntas. E eu gostaria de desenvolver o que eu tenho para falar para você em quatro grandes coisas. Quatro grandes domínios, né? O primeiro é em relação à CIF, o segundo eu queria falar um pouquinho sobre as hortas, depois sobre a estratégia do Lean, e em quarto ponto, a análise dos dados, né? Do regrupamento de todas essas informações. O primeiro aspecto em relação à CIF, né, como você descreveu, ela é uma proposta multifator, né, multicomponente, para tentar descrever o funcionamento ou o handicap. Né? Funcionamento e handicap, as duas noções, as duas faces de uma mesma moeda, né, a mesma coisa. A questão fundamental é que a gente hoje entende, né, o modelo da CIF veio para trazer que o funcionamento ou handicap do indivíduo, nós todos temos um grau de funcionamento de handicap, ela é multidimensional, todos os elementos estão interligados. E contrário com o modelo anterior dos anos 80, que é a deficiência, incapacidade de handicap, ela traz ainda um fator contextual, né, que engloba o ambiente. Isso não entrava em acordo, né? Isso não entrava em linha de conta. E hoje em dia isso é muito importante. Um ambiente, como você explicou, ele pode ser facilitador, pode ser uma barreira. E então ele vai essa agulha que vai dizer qual que é o grau de funcionalidade ou de handicap, ela vai variar em função desse componente. O detalhe é que quando a gente olha o fator ambiental, ele é composto de outros subitens. Ok? Vou te listar eles aqui para você ver e você vai me dizer em qual a tua tese entra. O primeiro subitem do fator ambiental é produtos e sistemas técnicos. O segundo, ambiente natural e modificado pelo homem. O terceiro é sutiã e relações. Sutiã como que se chama? Sutiã é ajuda, né? Ajuda da população. Talvez o Milton pode me dar uma ajuda para traduzir isso em português. E o quarto é as atitudes. E o 5 é serviço e sistemas e políticas. Quando você fala de fator ambiental, qual é o item que a gente está tratando? Se for a órtese, para mim, é produto e sistema técnicos, né? Se você deu ênfase agora na resposta final, que é construir uma oficina das hortas. Então, a gente está falando de serviços, de sistemas e políticas, né? Então, acho que tem que clarificar de qual nível desse componente ambiental a gente está falando. Você tem um comentário para fazer a respeito disso? Sim, professor, desculpa dar uma na câmera aqui. O senhor perguntou a respeito de qual fator ambiental que estaria incluído no projeto. O que a gente focaliza? É tudo junto? É uma coisa só? Que a gente dá ênfase no quê? Então, sim, isso é o que a gente estava conversando, eu e a Suzana, né, que o foco ele vai precisar ser mais a questão do produto em si. Né? Porque assim, hoje lá na Fundação, eles trabalham todos os domínios da CIF, né? Eles conseguem abordar questões de fator contextual do ambiente, né? Só que dentro desse modelo de oficina, tem alguns fatores que a gente não vai conseguir abordar, né? Então, o foco ele vai ser em relação ao produto em si. Talvez algum fator ambiental possa ser a questão de como a órtese é vista pelas pessoas na rua, né? Pelas pessoas no convívio. Então, acho que talvez... porque os fatores ambientais, eles têm ali os fatores individuais e sociais, né? Então, talvez a gente consiga elaborar junto com esse usuário uma solução. Mas eu estou falando especificamente dos fatores internos do ambiente, sabe? Porque existe o fator ambiental, existe vários outros itens dentro dele, né?
Então, a gente está tentando, e todos esses itens aí, eles vão dar um impacto no grau de funcionamento da pessoa. Mas na tua tese, você está dando ênfase em qual deles? Ou é tudo junto ao mesmo tempo? Ou a gente vai fazer uma atividade multilevel, multiação, e a gente vai agir tanto na órtese, a gente vai tentar modificar os serviços e as políticas do atendimento desse público. Isso tudo aí são fatores que vão, no final, contribuir para um grau de funcionamento maior ou menor da pessoa que tem um problema de saúde que vocês não estão querendo tratar, e que, no caso, para mim, né, nessa demonstração, é a paralisia cerebral, né? Sim, isso, sim. Se me permite aqui uma parte, a principal demanda da Fundação Catarinense são crianças, estudantes com paralisia cerebral e usam vários tipos de órtese, mas a principal é a AFO-FITS. Dentro disso, a Fundação costuma fazer visitas ao ambiente, ao contexto, seguindo essa ideia da CIFRE, para verificar as atividades de participação, que barreiras existem ali, que impactos pode ter o ambiente, ou a própria tecnologia assistiva, ou se não tem tecnologia assistiva que atenda aquela criança no ambiente escolar. É uma fundação de educação especial, mas que faz assessoria a escolas, principalmente, e as famílias, né? Então, o fator ambiental e contextual é o espaço da família, em casa e na escola. A ideia dessa entrevista, jornada do usuário, é entender o contexto que a pessoa vai usar aquela órtese, quais são as barreiras e as necessidades que ela tem ali, para que o produto que vai ser projetado atenda minimamente os requisitos de participação dentro do espaço que ela usa no dia a dia, que é a escola e em casa. E necessidades de limpeza, de atividades de vida diária, bem como as atividades de participação dentro da escola, que muitas vezes são as causas de abandono da tecnologia assistiva. Seria essa a ideia da jornada do usuário, quando ele coloca ali a entrevista com a família, né? Não só entender as necessidades pessoais, mas também o quanto que aquela tecnologia assistiva vai favorecer a atividade de participação no contexto escolar e familiar. Tudo bem. Bom, eu só estava tentando fazer um foco só num do componente, que é o ambiente. Os outros eu imagino bem que tem uma relação, como você acabou de explicar, a atividade, participação, estrutura e função corporal. Só que para mim não ainda está claro qual que na componente ambiental do que a gente está tratando. Será que a gente quer mudar, criar uma oficina envolve não só a órtese, né? Envolve todo um programa, toda uma condição reunida, todo um sistema reunido, né? E modificar isso também já modifica o grau de funcionalidade. Tudo bem, não tem problema. Eu só queria depois, a gente pode discutir dessa focalização sobre o tratamento único da componente ambiental. O segundo ponto que eu queria abordar é em relação às hortas, né? Eu acho que você me confirma se está bem contemplado esses aspectos, né? Mas eu acho que é importante explicar o interesse da marcha humana, principalmente, né? O que é a marcha humana, por que a gente precisa de caminhar, porque quando ela fica difícil, quando a gente tem necessidade de uma órtese, né? Logo que tem uma perda funcional. E acho que tem que estar claro na tua cabeça, né? Você explicou bem numa diapositiva os diferentes tipos de órteses, mas fazer esse histórico aí da marcha, a importância dela, eu acho que também seria interessante. E outra coisa, você falou da taxa de abandono das órteses? Eu lembro de ter falado, acho que foi na introdução, mais brevemente, assim, não foi algo que eu focalizei muito. Por que a gente está querendo fazer uma outra órtese se a gente não sabe se a que já estão sendo feita funciona ou não? É um real problema, sim ou não, Sim. do ponto de vista científico? Sim, compreendo, né? Então, em relação ao uso em si da órtese, a literatura fala que existe um abandono recorrente de tecnologia assistiva, né? De órtese. Mas
Claro. O SUS é 30%. O SUS é cerca de 30%. Tá? Sim, é por isso a necessidade de fazer... Na verdade, a necessidade em si do projeto também, professor, ela está em entregar uma tecnologia assistiva de forma mais rápida também. Né? Porque Tá hoje... certo. De qualidade. Porque hoje, por exemplo, tem essa questão do abandono, sim, mas também tem essa questão de inacessibilidade a quem produz essa órtese. Então, por exemplo, o SUS é o principal fornecedor. Então, primeiro que essa entrega demora muito tempo para ser recebida pela pessoa, pela criança principalmente, dificultando o acompanhamento da reabilitação dessa criança, né? Então, quando ela recebe, ela já não está mais servindo para a função que ela foi prescrita. Então, o objetivo da órtese seria mais nesse sentido. Assim, por isso que, na verdade, eu tinha focalizado a respeito da questão do abandono, mas eu direcionei mais para a questão da entrega rápida do que para o abandono em si, porque depende do contexto, é claro. Né? Então, Eu acho inclusive, em um dos relatos que há na fundação ali, o abandono ele não é uma questão assim recorrente na própria consultoria que tem ali, das tecnologias assistivas que eles fornecem, né? Não específica de órtese. Mas a questão do acompanhamento, por outro lado, já é uma barreira, né? Porque na estrutura que eles têm ali, não é algo que eles possuem. Tá. Isso eu acho que é importante completar essa etapa, falar mais, insistir sobre o que a ciência fala sobre a taxa de abandono, mas também de usabilidade, porque muitas das vezes as hortas elas são fabricadas e simplesmente elas não são usadas. Do ponto de vista biomecânico, ela responde a uma necessidade. A gente, quando traz as crianças e anda faz a análise do movimento no laboratório, a gente vê que ela preserva certas funções, ela melhora outras, né, como o pé caído, como ficou bem claro no uso dessa órtese. Mas criança não gosta de usar a órtese. Então, por que por que uma órtese alternativa, em que ela completa? Ou simplesmente ela não contribui para isso, né? Então, talvez ficar mais claro, né, na escritura que essa órtese ela pode ter um atendimento melhor, pode ter uma resposta melhor, né, na sua fabricação, na execução e no uso mais adaptado para a criança naquele momento preciso, porque ela vai ser fabricada mais rápido. Mas em teoria, ela não vale mais do que uma outra órtese que já é fabricada, né, normalmente, em termos de usabilidade, em termos de taxa de abandono. Ou talvez pelo fato de usar um material natural, talvez as pessoas tenham mais interesse, né? Tem mais, como que se fala, mais apego em relacionado e se identifica melhor com o uso dessas hortas, né? Mas ainda isso tem que ser demonstrado, né? Do ponto de vista científico, né? Tem que ver se essa horta é usada mais ou menos, né? Isso tem que ficar claro do ponto de vista científico. Certo. Ok? E a terceiro aspecto é o Lean, né? O Lean entra como nessa história? O que entra? Falou de Lean, falou do DCU, falou de brainstorming, de 5 porquês. Como que articula tudo isso junto aí? Não tá muito Lean não, isso tudo aí junto. Entendi. É verdade. Não está nada enxuto, né? Mas essas abordagens eu trouxe por causa da CIF também, né? Pelo objetivo de abordar o usuário de uma forma sistêmica. Então, eu procurei dentro do design onde que eu conseguiria embasamento para poder construir esse projeto de tecnologia assistiva de uma forma que o usuário estivesse dentro desse projeto. Então, cada uma dessas metodologias, elas entram em uma parte do desenvolvimento da tese. Né? Por exemplo, o design participativo ele vai entrar dentro da construção da própria estrutura da oficina. Então, a ideia é usar o design participativo para que os profissionais participem junto dessa construção. O Lean, ele é uma abordagem, né, enxuta, né, para poder reduzir desperdício de tempo. Então, eu busquei essa abordagem porque dentro da minha dissertação, eu já identifiquei que o desperdício de tempo, ele acontece bastante dentro desse serviço do SUS, né, por causa da quantidade de processos, da forma como a órtese é produzida. Então, eu trouxe essa abordagem para que esse processo seja mais enxuto, para que, tendo uma oficina ali dentro, essa oficina possa ser iterativa, né? Essa acessibilidade para a correção dessa órtese seja mais rápida e fácil. Então, eu busquei no Lean essa abordagem que me possibilitasse construir esse modelo de oficina com essa flexibilidade, né, de corrigir os processos, né? Não chegar até o final para poder corrigir,
mas se a órtese não atender o usuário lá, ela pode ser corrigida dentro de uma segunda etapa, não precisa chegar lá na quarta etapa para corrigir. Então, essa foi a ideia de trazer o Lean, para poder facilitar essa correção da órtese. E o design centrado no usuário trouxe como uma abordagem assim, mais geral, como conceitual, uma abordagem que conecta esses outros princípios ao próprio princípio, né? Dentro dos 4 princípios do design interativo. Então, eu procurei um escopo de embasamento para poder construir essa oficina. Isso. Tá certo. Ok, tá ótimo. É isso mesmo. É poder clarificar bem as coisas, onde que cada um entra, né? Por quê? E tirar o melhor de cada uma dessas etapas aí, de cada uma dessas ferramentas à tua disposição. E o último aspecto que eu queria abordar é sobre a análise dos dados, né? Não sei se aí no Brasil tá igual aqui, mas todo mundo fala de inteligência artificial, né? A gente deu um nome para um monte de coisa que a gente sabia fazer antes, mas tudo é inteligência artificial. E você vê que nessa riqueza do teu trabalho aí, você tem um monte de coleta de dados, né? Então, por exemplo, como que a gente sabe que tem que fazer uma confusão de todas essas informações para talvez tentar predizer melhor se a órtese funcionou ou não, né? O sucesso da órtese ou não pode ser um critério de saída. E o que está associado a mais com esse critério, né? Para talvez tentar antecipar, né? Para talvez saber que por certos casos não funciona, ou funciona bem e tal. Talvez também aqui está muito na moda aqui, tudo que a gente fala de tailored treatments, tudo que é tratamento personalizado. E você está dentro do seu assunto, né? A gente está fazendo uma órtese sob medida, rápida, baixo custo, num contexto de desenvolvimento durável, né? Então, a questão fundamental também seria importante nessa tailored treatments, cada órtese para cada pessoa no bom momento, na boa hora, né? Lean, isso é do Lean, né? Que a gente fala, né? Também. Então, isso é importante levar em consideração e na análise dos dados, talvez poder classificar melhor as pessoas, né? O grupo das pessoas, o perfil das pessoas, para que em seguida, né, baseado nessa recolta de dados que vocês vão utilizar, que talvez de uma maneira dinâmica vai ser cada vez mais enriquecida, com outra observação, e o sistema vai ficando cada vez mais ótimo, né? Otimizado, né? Para atribuir a melhor órtese para as crianças. Então, a questão que eu te pergunto é, você integrou isso no teu trabalho de tese? É só uma perspectiva? Ou tudo que eu estou te falando é completamente novo na tua cabeça? Na verdade, eu não cheguei a considerar isso ainda, de utilizar a inteligência artificial para interpretar os dados. Na verdade, ainda não é algo novo para mim, assim, totalmente novo, porque eu utilizo a inteligência artificial mas de outras formas, mas não é voltado assim à questão de análise dos dados em si. Isso eu não tinha pensado ainda. Tá certo, então. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de participar, de poder contribuir. Eu quero que você levasse em consideração que criticar é muito mais fácil que fazer, hein? Criticar é facílimo. E criticar de maneira responsável é mais fácil ainda. Então, eu estou tentando ajudar do melhor que eu posso, da maneira mais honesta possível, tá? Então, não tem nenhuma crítica pessoal à sua pessoa, não tem nada no plano de vista humano. Acho que a Suzana sabe, né, das tuas qualidades, a gente já colaborou, já trabalhou junto, então é mais tentar tratar da maneira mais severa, mais violenta possível o assunto, né? Isso que a gente quer, mudar as coisas com vontade, com força. Tá bom? Um grande abraço para você e deixo a palavra aos outros colegas. Graças. Muito obrigada, Thay. Eu acho que vamos anotar tudo aqui para tentar atender, né? Às vezes, devido os recortes aqui, para que a gente possa ir acrescentar, de repente, análises um pouco mais robustas, né? Vamos falar agora, então, da palavra para o professor Célio, do nosso programa. Ok, bom dia a todas e todos, né? Também as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Então, eu agradeço à professora Suzana, ao Henrico, né? Por participar dessa qualificação, né? Tive o Henrico durante, né, um bom período como aluno de graduação
fez estágio aqui no estúdio também, então eu conheço o comprometimento, né, e a seriedade com que ele leva as coisas, e isso é muito bom. Né? A gente sabe, não vou chover no molhado, né, concordo plenamente aí com as colocações do Yoshi e da Maria Lúcia, e esse é o momento de ser severo, né? Vou fazer uso das palavras dele, não contra a pessoa, contra alguém, mas a gente tem que pensar na construção, né, desse trabalho que a gente procure se aprofundar cada vez mais. Eu vi que tem uma complexidade muito grande e eu tenho muitas perguntas e talvez vá embolar um pouco, algumas coisas já foram bem esclarecidas, tá? Então o tema, ele é muito importante. E, assim, eu parabenizo também a essa questão, porque é um trabalho teórico-prático, tem uma finalidade, tem um alcance social, né, e uma entrega, e que ele possa ser replicado em outras instituições aí de educação, né, de cuidados aí com os PCDs, enfim, e principalmente com as crianças, né, com paralisia cerebral. Então, quanto ao mérito, está fantástico, o trabalho está fantástico. Aí eu vou ali já para os objetivos geral, né? Então, eu acho que desenvolver e avaliar está implícito, está dentro de um objetivo específico lá adiante. Então, eu fiz uma sugestão aqui também, eu tinha colocado aqui como propor um modelo teórico prático para o desenvolvimento sustentável de órteses, próteses e meios auxiliares. Né? Uma sugestão. Tá? E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas, tá? Que a gente depois vai para a fundamentação teórica, né? Que eu acho que ela fez um pouco. Esse modelo, ele é autônomo, Henrico? Eu vou fazer todas, porque aí, se o modelo é autônomo, né, se esse modelo é um modelo de gestão, se é um modelo de gestão e desenvolvimento, ou seja, os dois juntos, que vai um pouco com o Yoshi estava comentando também, e se esse modelo, ele necessariamente vai precisar de um design na equipe, ou se ele vai ser entregue para os profissionais da saúde. Tá? Entendi. Isso. Então, essa coisa daqui. Vem para cá, câmera. A câmera A câmera automática. automática, ela não. Deixa eu corrigir aqui, tá? Então, professor, o objetivo é construir essa oficina ligada à participação contínua de designers. Então, na verdade, o objetivo nosso aqui dentro do laboratório era aproximar a universidade dessas instituições que produzem tecnologia assistiva. Então, a ideia não é que seja um modelo autônomo e que, por exemplo, dê essa condição para quem está lá dentro da fundação exercer o papel de design, né? Mas poder entender como é que funciona esse processo de projeto. Mas incluir a participação do designer dentro desse projeto de órtese a partir da ligação de universidades, de instituições de ensino. Então, essa é a nossa ideia aqui, né? Que esse modelo ele continue com essa ligação entre instituições, para que o designer possa chegar com o conhecimento que ele possui e o terapeuta com o conhecimento que possui, e o usuário com a experiência do uso da órtese. Por que eu faço essa pergunta? Porque essa pergunta é crucial ali na fundamentação teórica. Eu tenho uma questão interdisciplinar, que está citado no seu trabalho, quando eu tenho diferentes especialistas e cada um dá o seu parecer, ou seja, o seu diagnóstico. Quando isso passa para uma questão multidisciplinar, então eu posso ter várias disciplinas e cada uma vai atacar uma questão. E quando é transdisciplinar, ou seja, e aí entra o design, sua transdisciplinaridade, eu passo a ter um objetivo comum. Então, as barreiras, ou seja, as fronteiras dessas instâncias, elas desaparecem. E aí eu vou além, né,
das fronteiras das especificações de cada área, porque é o resultado que vai ser a entrega dessa órtese ou prótese. Entende? Então, por que eu perguntei isso? Porque você levanta a questão, inclusive, quando cita Sanders, a respeito de fatores latentes, de outros fenômenos que, às vezes, numa abordagem clássica do design, eu não consigo extrair das pessoas. E quando você levantou a questão de fatores externos, até da própria escola, da condição financeira e dos familiares, então, quando eu penso em fatores externos, eu penso em respostas emocionais. Essas respostas emocionais podem ser positivas ou negativas. E ela resulta de quê? De uma experiência na interação com um produto ou serviço. Então, eu enxergo que, mesmo sendo um modelo de oficina focado na produção enxuta, é um modelo de produto e serviço. Agora, eu tenho uma implicação se existe a necessidade do design estar junto, entende? Então, eu crio uma dependência desse modelo. Se ele é um modelo autônomo, tranquilo, porque você fez a oficina, você fez os testes, você avaliou, e o resultado, eu posso criar um framework, uma cartilha bem sintética, do passo a passo dos procedimentos para essa configuração. Você poderia configurar o que seria um modelo ótimo de oficina para a produção de órteses e próteses enxuta, de produção enxuta. Quando o Yoshi falou da salada de abordagens, porque de fato é denso, entende? Tem muita informação e muita coisa junta. Então, um perigo é que o modelo se transforme num tratado e que ninguém queira utilizar por achar chato, enfadonho e complexo, e por ter muitas etapas, etc, etc. Eu me lembro, aqui em 2015, o Rosenfeld, no IDEME, ele falou daquele livro dele lá, Desenvolvimento de Produtos, que alguém citou e ele estava junto na palestra, ele disse, não, eu não quero nem ver isso, eu me arrependo de ter escrevido esse livro, hoje ele serve de suporte para colocar monitor em cima, entende? Então, assim, não é fácil, né? É uma tarefa muito, muito árdua. Aí eu peguei alguns pontos, tá, do trabalho, que eu vou tentar passar rapidamente, mas do ponto de vista da estrutura e da questão formal. Porque quando eu faço essas perguntas para ti, então eu acho que dentro da fundamentação teórica, não é? Ali em uma Center Design, provavelmente, não é? A maioria traz isso como a IDEO, né? O escritório norte-americano que está espalhado pelo mundo, que cunhou, não é? Esse nome, e ele criou uma ferramenta, né, chamada Toolkit, que é a abordagem do processo de design desse escritório, que depois o Donald Norman utiliza, né, em suas publicações. Essa publicação da IDEO é de 2011, né? E então eu acho que ali você fala sobre a tecnologia assistível, mas você passa assim num parágrafo sobre design thinking. Então, eu acho que também tem que ter alguma questão sobre se vai ter ou não da gestão do design, né? Do que vai envolver e que objetivamente possa ajudar no teu trabalho. E dessa questão da transdisciplinaridade, ou seja, essa equipe com diferentes especialistas, né? Mas com um objetivo comum. Eu acho que é para esclarecer um pouco mais alguns pontos nesse sentido, tá? E aí eu vou passando aqui para minhas observações. Quando você chega ali no item 1.5, outra questão também, eu acho que você deu um Ctrl+C, Ctrl+V da dissertação e a enumeração de páginas, chega na 30, depois vai para 4, 5, 6, 7, 8, e depois começa lá na outra página. E, assim, eu acho que, até como designer, né, dá um trato na formatação do trabalho. No motivacional, às vezes tem algumas coisinhas assim de juízo de valor, mas tudo bem, né, como
em fazer boas pesquisas, né? Então, a gente num doutorado, então, como é que eu posso dizer isso? Né? Tem outra questão também aqui, que você comenta, que hoje caminha-se para que o design em si tenha implícito o usuário como centro. Ora, o design ele só existe porque ele desenha para as pessoas. Então, ele sempre foi centrado no usuário. Então, às vezes, a gente faz algumas colocações que ela deixa a bola quicando, alguém vai pegar o trabalho, vai ler e diz, porra, mas ninguém viu isso, não é? E não é isso. E você coloca que é através de projetos interdisciplinares que o design pode aprender a colaborar com equipes de outros profissionais. Mas o design não trabalha sozinho, ele já é transdisciplinar, entende? Então é um contrassenso. Então são coisinhas pequenas, eu fiz uma anotação, eu vou te mandar, tá? E aí depois vem no outro parágrafo que você comenta, por isso o design desenvolve a habilidade de se comunicar entre diversas áreas e atua como um gestor de projeto, né, intermediando a interação e a intervenção, né, de pesquisa entre os integrantes de equipes. E aí você comenta que é nesta habilidade que se pode valorizar o trabalho do design no nível estratégico. Mas a gestão, o design, ele é estratégico e ele, ora, é operacional. E quando ele é tácito, não é, que alguns autores gostam da palavra tácito, é a parte estrutural das ações, não é, para buscar aqueles resultados. Então, entende? Eu tenho que deixar isso um pouquinho mais de forma acadêmica, que alguém corrobore para você explicitar esse caminho. E tem muita gente ganhando dinheiro em grandes empresas, em grandes corporações, trabalhando só com gestão do design. Entende? Então, e é um caso que eu não acrescenta nada no trabalho, né, se valoriza ou não. Aí você, estudar o design centrado no usuário permite atribuir metodologias e procedimentos, mas tem uma ruma de metodologias. Concordo que as que você escolheu têm pertinência com a área da saúde e tem um meio de buscar uma interação entre essas equipes e os familiares e os usuários de uma maneira mais, diria, um pouco mais cativante, não tão fria, entende? Aí tudo bem, aí você diz os porquês da escolha dessas metodologias, tá? Vou passando aqui. Tem outra questão também, quando você fala da inovação das próteses e você traz também ali os processos de impressão 3D, eu acho importante que você coloque que essa transferência e essa aplicação na área da saúde e com esses materiais de baixo impacto ambiental, assim assado, não é um requisito de inovação, pode ser considerado como uma inovação, porque aí você já dá respaldo a uma parte que está lá no título do trabalho também, tá? Tem outra questão aqui que eu acho que é dar um tiro no pé do design, que é na página 17, quando você fala, sendo um campo de estudo entre engenharia e arte, vírgula, o design ensina a perceber as qualidades do produto e da produção. É engenharia e design, né? Nós fazemos design, né? É uma, entre parênteses, uma arte utilitária, né? Ou reflexiva, né? Mas então eu tenho que valorizar o meu campo, e não o campo da arte, né? Deixa eu ver. E aí, por isso que eu falei da transdisciplinaridade, porque na página 25 você comenta a reabilitação por meio de TA envolve profissionais interdisciplinares. Correto, que é aquele grupo de profissionais, só que você vai trazer um elemento novo, que é essa transdisciplinaridade para dentro desse processo, né? Na configuração desse modelo de oficina.
Vamos lá. Acredito também, sabe, que tem uma possibilidade de você poder também, no trabalho, sintetizar um pouco mais. Concordo um pouco com o que colocou a Maria Lúcia. E também lá no final, quando você tem lá o esboço do modelo, você começa a ter várias citações que poderiam estar na fundamentação teórica. Porque ali a construção do modelo é a configuração que você está elaborando, que você está criando a partir daquelas referências. Então, talvez, acredito que ali não seria o lugar, tá? E a minha pergunta também, acho que vai de encontro que a Maria Lúcia comentou, até pelo dimensional das órteses e próteses, isso não poderia vocês fecharem só com crianças com paralisia cerebral e definir uma faixa etária? Porque depois esse modelo pode ser expandido, considerando essas prerrogativas, para outro tipo de produção, porque aí eu concordo com ela quando ela fala da necessidade, nem que seja de fazer uma simulação com diferentes órteses e próteses, para ver como se encaixa no seu modelo. Isso você pode fazer dentro, com base na fundamentação teórica, com base no seu modelo, nos resultados e até perguntar aos especialistas a respeito dos resultados. Isso é algo a mais no trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas como entrega final, né, o recorte fica dentro com crianças com paralisia cerebral. E aí eu acho que dá mais conforto para poder avaliar esse trabalho. Eu não vou me alongar mais tanto, tá? Mas eu deixei tudo anotado porque em determinados momentos parece que a abordagem clássica do design não é mais, entende? Então eu deixei ali e eu fiz algumas sugestões de leitura, tá? Eu coloquei ali que você deve ler o livro do Peter Dormer, Significados do Design, o livro do Krippendorf, The Semantic Turn, também tem o livro do Manzini, que é fundamental, Quando Todos Somos Designers, que é uma abordagem de design colaborativo, e ele vem num viés assim, muito forte, né, nessas questões, que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Alguns desses livros, como o próprio livro do Bildek, que dá uma base de teoria e prática do design, né, dentro ali da fundamentação teórica. E algumas coisas acredito que poderia simplificar um pouco, resumir um pouco, com foco mais no objetivo direto da tua pesquisa, né? Então, eu vou te mandar isso, da minha parte, era essas colocações, e aí eu estou à disposição, né? A gente está muito próximo, então fica tranquilo para a gente continuar conversando. Tá bom? Agradeço a você, agradeço a Suzana e também aqui estar junto aqui com essa banca maravilhosa, né? Então, tá tudo certo. Ficamos sem a câmera aqui, então vamos tentar continuar nesse modelo aqui. Agradeço muito a participação aqui do professor Sérgio também, um designer muito experiente, praticamente fundou o curso aqui, então para nós é uma satisfação muito grande também ter sua visão, né, nesse trabalho aqui, que é bastante complexo para nós, né? Mas com uma demanda real, importantíssima aqui para o Estado, né? Então, a gente agradece muito, viu, professor? Vamos tentar correr contra o tempo aqui. E gostaria, então, de convidar alguns momentos da banca, mas não menos importante, colega de longa data que o professor se lembra. Quem sabe eu... Estou vendo, né? Eu acho que você não está me vendo. Vamos apontar a câmera assim. Está ótimo. Então, queria cumprimentar a todos aí. Professora Maria Pimoto, um prazer em revê-la novamente, né?
Yoshi, o Sérgio também, aqui da casa, né, Sérgio? E muito nos inspira, né? Todo esse grupo. Uma satisfação enorme estar aqui. Satisfação de tese do Henrique. O Henrique também foi aluno da graduação lá, realmente se viu também no mestrado, depois agora encarou justamente o doutorado, né? Então, o tema dele é bastante relevante, acho que não há dúvida nenhuma nesse aspecto, né? Da importância que tem esse projeto, né? Embora acho que foi colocado vários itens aí para poder melhorar ainda mais a fluidez, né, da própria tese dele em si, né? E mostrando justamente a problemática existente, né, e uma solução que é feita justamente por nós, acadêmicos, né, buscando justamente parceria com a Fundação de Educação Especial, né, que realmente eles não costumam ser na própria, né, para a questão das ordens em si, né, e, claro, a convite da Suzana também, já que a gente é do grupo ali, do laboratório de tecnologia assistida, né, e a gente já foi na fundação também, né? A gente sabe da qualidade das pessoas lá, do interesse também, né? De criar algo que possa ser sustentável nesse sentido e replicável, né? Acho que essa é a ideia realmente de replicação, né? Eu entendo aqui que a criação, né, do desenvolvimento da própria oficina, assim, é um piloto, né? Eu entendo como sendo piloto. E lá vai ser feito vários testes até realmente configurar algo que seja sustentável, mas também, como o professor Sérgio colocou, a gestão, eu acho que tem que ser da própria fundação, né, em si, né? Essa questão da gestão, embora os designers podem estar sempre auxiliando, né, nas melhorias em si, né, que é assim que eu entendo, né? Então, esse método em si, né, trata dessa questão. E aí, claro, já foi feito... como eu conheço, né, já foi feita a questão porque a ORS AFO, né, justamente por a questão para atender a necessidade daquele público bem específico, né. Eu entendo assim, e, claro, usando justamente a questão da matura aditiva, né, usando as tecnologias de escaneamento em si, vai realmente ter um fluxo mais contínuo e mais rápido, a gente acredita nesse aspecto em si, né. E, sobretudo, pelos dados que a gente tem, né, e acho que essa aqui também seria já abordaram a questão do abandono da TA, né, e aí eu diria, dentro da bibliografia que você tem, não encontrei grande parte de dados justamente do abandono. Seria interessante colocar dentro da revisão bibliográfica alguma, que tem artigos bons, colocando essa questão do abandono, né. A gente fala 30% do SUS, né? Mas por que ocorreu isso, né? É ideal buscar referências, né? Buscar também dados, né? E o porquê que eles acabam tendo abandono, né? Das TAs em si. Acho que é algo que possa ser colocado, né, na revisão bibliográfica e é importante isso, né? Bom, muitos já colocaram também outros aspectos aqui, né? Que é justamente a questão dos objetivos específicos. Eu realmente também anotei aqui que vai ter que revisar, né? Deixar um pouco mais amplo, deixar tempo justamente para ser colocado isso. Eu acho que não precisa ser 7, assim, se sempre coloca na metodologia e tal, 5, já é suficiente para configurar exatamente aquilo que pretende fazer em si, né? São as temáticas em si relacionadas, né? E dentro da leitura em si, né, da questão metodológica em si, trata bem a questão da deficiência, trata também do contexto psicossocial, né? Essa questão do produto-serviço, né, que agora está ficando cada vez mais, está claro, né, para todos nós, né? E com isso acho que trata bem, né? E acho que também houve essa abordagem muito mais profunda, né, do professor Sérgio, da Maria Lúcia e também do Yoshi, né? Gostei bastante também esse aspecto, né? E esse aspecto acho que eles não tinham pensado também, quando o Yoshi coloca justamente eu diria assim, quando colocou predizer os grupos, né, de estudo, né?
Eu achei bastante importante isso, talvez, não sei se vai caber, porque a gente já tem um público-alvo bem específico, né? Mas é algo que a gente possa pensar, né, em projetos futuros, né? Pode ter grupos diferentes, né? Com ordens diferentes, então essa questão de dizer os grupos de estudos, eu acho interessante isso, como metodologia, né? Mas acho que ela não vai se aplicar, porque a criança é com paralisia cerebral, então há já uma definição bem específica, né? Então isso vai fazer, junto com a família, né? Os questionários de verificar também a questão da usabilidade, eu acho que é isso que é importante também, né? Acho que não ficou muito claro, mas que tem a usabilidade pela questão da satisfação, né? De verificar do usuário em si, né? Buscando sempre o usuário. Por último, assim, eu não quero me estender muito, que já foi, eu acho, bem amplamente conversado, né? Mas a questão sempre dentro do próprio laboratório que a gente tem, né? A gente realmente a gente procura justamente materiais, né? Mas procura também ter materiais sustentáveis, como o bambu, que veio na demanda da professora Suzana e do Henrique também, né? E agora também com materiais justamente mais naturais em si, né? Sustentáveis também, acho importante. Mas acho que a gente não possa nos testes, digamos assim, dos materiais que se fala, né, tem que começar a pensar também na questão de estruturas, né, com fibra de carbono. Acho que tudo está aí, né? Então, talvez para órtese, para outras demandas, não sei crianças em si, né? E sim, como a professora Maria Couto falou, que ter órteses com pessoas com idades maiores, né? E aí realmente vai requerer materiais bem sustentáveis, né, na medida possível, mas também com resistências maiores em si, né? Essa questão também que a gente possa pensar no futuro próximo aí também. O uso do bambu é a vertente forte dentro do laboratório, né? E a gente vai fazer de tudo para que isso funcione muito bem, né? Já está bem dimensionado essas questões em si. E aqui só no título também eu concordo que o título pode ser menor, né? Inclusive, Guatá Porã me chamou a atenção. Mas aí veio na cabeça assim, Guatá, porque é de indígena, né? Parece, né? Sinal da terra. E aí eu fui atrás dessas questões ali, eu achei interessante, né? Caminhada, né? Guatá e Porã, porque é bonito, né? Então, essas palavras acho que faz sentido justamente, inclusive, né? Agora, mas o Guatá, eu acho que lá no final do teu trabalho, né, de qualificação, lá você coloca justamente que é um guia, depois que eu falei, é o guia do uso adaptativo da TA, não é isso? Então, talvez colocar um pouco mais adiante no início, lá para falar um pouco da oficina, pelo menos, né? Mas acho que foi mais no final que falou da oficina, né? Mas já colocar essa questão só no final lá que eu fui conceder o que é exatamente. Bom, em termos assim de perguntas, é a questão do abandono ITA, né? Eu diria assim que é um ponto fundamental, né? Eu não sei como é que se a Fundação fez justamente essa pesquisa, né? E as pessoas com eu vejo que também são bem pontuais e elas vão a atendimento justamente na escola, né? Onde a criança está, né? E com isso eu acho que a melhoria. Então, perguntas assim, eu acho que eu já fiz bastante para você, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, se a tecnologia que está envolvida agora, né, que é essa oficina, né, com a parte justamente de escaneamento, né, escaneamento do pé, né, do tornozelo, né, se ela vai ter, você acredita que vai ter melhor do que propriamente o SUS, né, no valor? Sim. Sim, então quais são os fatos, né? Sim, o que eles tinham proposto era
fazer esse escaneamento, para coletar o formato do membro do paciente, para depois fazer a impressão 3D. Né? Então, o objetivo é que esse processo que é feito de forma engessada no SUS, né, feito com o investimento do membro, aí uso de gesso, para poder pegar esse molde negativo, ele fosse reduzido para essas etapas que são mais otimizadas. Então, só que a gente também, em contato com a professora Maria Lúcia, a professora Suzana, a professora, que eles já têm um processo mais avançado de estudo dentro da parte de condição da óbito. Né? Então, a gente talvez não, bem provável que sim, vá corrigir essa parte de escaneamento para um modelo diferente de produção. Né? Tem um professor na universidade também. Que ele desenvolveu ótices para a criança de um modo diferente, né? Produzindo placas de impressão 3D já prontas, que ele molda elas com água quente para poder pegar o formato do vídeo. Então, talvez essa parte de escaneamento não tem. Mas sim, acredito que sim vai otimizar o processo em relação ao processo que existe hoje. Sim, bem interessante tudo isso. Né? Essa abordagem em si, ela é bastante simples, né? Você tem um escaneamento e depois consegue moldar através do calor, né? E realmente existe essas, não sei se é na Suécia, mas custa fortuna, né? É bem caro, mas acho que essa é uma tecnologia que feita pela FR, realmente daí vai ajudar a fazer rapidamente, né? No caso da manipulação, qual era o problema? Você faz o engessamento do pezinho ou o escaneamento. Ele produz a órtese, pode até ser uma órtese impressa. Né? Mas depois o fisioterapeuta tinha que fazer uma série de ajustes ou adaptações para o posicionamento do pé ser adequado. Não ficava bom. Né? Eles sempre tinham que fazer esse ajuste. Né? Além de ter a etapa do engessamento e da impressão, enfim. E tinha que sempre ter no meio a adaptação do fisioterapeuta. Com esse modelo de impressão da placa de poliéster elástico, simples imersão em água quente, ela já amolece. Você coloca no membro direto, no posicionamento correto, né? Aí entraria o fisioterapeuta em colocar o posicionamento correto que ele precisa. E aí o escaneamento seria só interno ali para a gente dar órtese, né? Para a gente colocar, então, de repente, uma peça modulada, ou adaptar ou uma peça externa estética, de acordo com o que a criança quer. Mas toda a etapa de escaneamento do pé no posicionamento correto, que é um trabalho de parametrização bastante pesado, seria eliminado com essa técnica. Então, a gente acredita que queimaria uma etapa bem importante, se for possível. Então era isso da minha parte. Certo, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. A gente faz agora. Bem, pelo avançado da hora, então, de prática, o que nós fazemos? Nós mandamos um link para a banca, né? Aí a gente acessa outro link para poder discutir sobre o trabalho. A gente pede só que o Henrique saia da sala um pouquinho, né? E não sei se tem mais algum. Aí as pessoas que estão aqui nessa sala ficam, né? Nós é que vamos conversar, né, no outro link. Então, enviado pelo WhatsApp dos professores. Obrigada. Achei que agora parar o